Saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Nesse trimestre nós estamos tratando sobre heróis do Novo Testamento, um legado de amor, fé e obediência, na revista Lições da Palavra de Deus, da editora Central Gospel. Eu sou Jailton Lima e vou trazer para você um complemento para o subsídio e a ministração da lição do próximo domingo. Lucas capítulo 1, a narrativa começa assim. Tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, ou seja, no versículo 2 do capítulo 1, Lucas ele já está legitimando, ele está tornando legítima toda a fonte da sua narrativa. A fonte narrativa de Lucas, a fonte de informação para a sua narrativa, é uma fonte digna, ocular, tá? Fidedigna, legal, legítima, tá certo? Ele não pegou um telefone sem fio e começou a narrar o Evangelho de Jesus Cristo, não. Ele trouxe minuciosas informações, cheias de detalhes e beleza narrativa, e trouxe para que, principalmente, os gregos tivessem uma mensagem evangelística a partir do ministério de Jesus. Aí no versículo 3 ele continua: pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo. Teófilo, nós não temos muitas informações a seu respeito, mas pelo fato dele tratar Teófilo como excelentíssimo, podemos depreender que tratava-se de uma pessoa, de um oficial romano, de um oficial ligado ao governo, ao império, Por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Quando ele diz no versículo 4 que Teófilo já está informado das coisas que ele vai passar a narrar, ele quer dizer que Teófilo já tem uma ideia, já tem uma noção daquilo que diz respeito ao ministério e à obra de Jesus aqui na terra, tá certo? Mas uma lição a gente pode extrair já de primeiro, a respeito do tratamento com que Lucas se direciona, se reporta a Teófilo chamando de excelentíssimo. E isto se repete, essa forma de tratamento, como se ele estivesse chamando Teófilo de Vossa Excelência, por exemplo. Mas esse tratamento se repete na narrativa de Lucas. Por exemplo, quando Cláudio Lísias envia Paulo prisioneiro lá para o tribuno Félix, Cláudio Lísias chama Félix de potentíssimo. Abre lá sua Bíblia em Atos 23, Atos capítulo 23, lá no versículo 26. Abra sua Bíblia, professor. Sua Bíblia é o seu principal instrumento de ensino. Cláudio Lísias a Félix, potentíssimo governador, saúde. Aí ele começa a trazer um boletim de ocorrência, podemos dizer assim, para que Félix analise a situação de Paulo prisioneiro, acusado pelos judeus de um monte de crimes que nós sabemos que ele não cometeu, mas que tratava-se de uma perseguição religiosa. Então, Cláudio Lísias trata Félix como potentíssimo, e Lucas faz questão de deixar isso registrado. É um detalhe muito importante. E não era para menos também, em Atos 26, vamos lá, abre lá. Atos 26, lá no versículo 25, agora é Paulo chamando Festo, agora Paulo está perante Festo. No versículo 24 ele diz assim, de Atos 26, e dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Mas Paulo disse: não deliro, ó potentíssimo Festo. Antes, digo palavras de verdade e de um são juízo. Então você entenda a forma com que uma autoridade está sendo tratada, tanto por Lucas,
tanto bem como por Cláudio Lísias e agora pelo apóstolo Paulo. Isso nos traz uma reflexão sobre a forma com que eu e você podemos e temos que nos portar e reportar-se a uma autoridade, seja ela uma autoridade espiritual, uma autoridade governamental, uma autoridade familiar, né? Eu não estou dizendo que você deva usar sempre de demagogia ou de bajulação, que isso nada mais é do que pura hipocrisia, mas tratar a autoridade como ela deve ser tratada. Como eu me porto diante de uma autoridade? Como eu me achego? Como eu presto? Como eu forneço, ou eu emito, ou eu me expresso perante uma autoridade? Isso é uma lição para mim e para você, e Lucas deixa isso registrado na sua narrativa, a forma com que nós devemos tratar as autoridades constituídas. Pense nisso, que é muito importante, e dependendo da forma com que você trata, com sinceridade e com honestidade a uma autoridade, pode ser uma grande bênção para você. Ainda sobre Lucas, há pelo menos 3 textos no Novo Testamento, nas cartas paulinas, em que nós podemos traçar mais ou menos um perfil desse grande homem chamado Lucas. Por exemplo, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 14, é a única passagem do Novo Testamento que menciona a profissão de Lucas. É quando Paulo cumprimenta a igreja dizendo assim: saúda-vos Lucas, o médico amado. Então eu sugiro, professor, já que Paulo está chamando Lucas de médico, como era pelo menos no básico, né? Como era a medicina daquela época? A medicina grega, por exemplo, que podemos dizer que é a origem, né, da profissão que Lucas está exercendo, que Paulo diz que Lucas exerce. Na medicina grega, nós encontramos um destaque para um homem muito conhecido na área até hoje, que é Hipócrates, um considerado e chamado de pai da medicina ocidental. Ele criou o estudo da anatomia humana, né, através da observação, do experimento, descrevendo doenças, indicando tratamentos adequados para essas doenças. Isso 2 ou 3 séculos antes de Cristo. Então Lucas, a gente pode entender que Lucas conhecia os métodos de Hipócrates. Por exemplo, Lucas ele conhecia esse método de Hipócrates, inclusive dando destaque na parábola do bom samaritano a 3 elementos importantes para socorrer uma pessoa ferida. Por exemplo, em Lucas 10, você vê um homem que sofreu um assalto, foi espancado, desnudo e jogado na beirada da estrada. Você vê isso em Lucas capítulo 10, na parábola do bom samaritano. Passa o levita, passa o sacerdote. Quando vem o samaritano, era uma estrada que ligava Jerusalém a Jericó, uma estrada em que era comum comerciantes passarem de uma cidade para outra usando aquele caminho. Então passou um comerciante, podemos dizer assim, um samaritano, que parou e acudiu aquele homem ferido. E na sua bagagem ele trazia 3 elementos que constam, segundo estudiosos, né, que constam inclusive em receituários de Hipócrates, que é vinho, azeite e atadura. O vinho usado como antisséptico, o azeite usado como calmante para aquela ferida, para melhorar, para diminuir a ardência, né, e a dor, e a atadura, que era uma espécie de pano extraído da lã de ovelha, em que servia para cobrir a ferida, para não pousar bicho, né, para não ter nenhuma influência externa naquela ferida. Então, este receituário, Lucas traz essa beleza dentro da parábola do bom samaritano, né, ensinando para a gente a importância da ciência, ensinando para a gente a importância da medicina, da profissão, né, ensinando também, através da parábola do bom samaritano, ele registrando ali, ensinando a prestação de serviços, o socorro, né, e o amor ao próximo, conforme a parábola que Jesus está contando ali em Lucas 10.
Um outro exemplo também a respeito dessa questão medicamentosa, na passagem da mulher do fluxo de sangue, por exemplo. Lucas, né, alguns comentaristas de Lucas, eles vão chegar a essa narrativa e vão tecer um comentário um tanto que crítico. Por exemplo, Lucas foi generoso ao não fazer citação da piora no estado de saúde da mulher do fluxo de sangue. Enquanto Marcos, né, o evangelista Marcos, que escreveu o Evangelho em Marcos 5,26, Marcos não dá colher de chá. Ele escreveu lá na narrativa dele que havia padecido muito com muitos médicos e gastando tudo que tinha, não tirando proveito de nada, antes só piorava. Esse detalhe da piora dela, Lucas já não traz. Lucas só diz que ela gastou tudo o que tinha, com muitos médicos, mas poupa o detalhe da piora. Então, alguns comentaristas acham que Lucas, como médico, tentou poupar a sua classe profissional. É interessante isso, né? Então, a segunda passagem, uma outra passagem, também dentro das cartas do apóstolo Paulo, está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, quando Paulo, está preso e diz lá para Timóteo: olha, só Lucas está comigo. Só Lucas está comigo. É a solidão praticamente, Embora Paulo estando pelo menos com um, ele não está sozinho. E ainda que ele estivesse sem ninguém, sem nenhum ser pessoal, Deus estava com ele. Mas é importante, em momento de adversidade, de luta, como estava o caso do apóstolo Paulo, ter alguém ao lado. Mas ele deixa isso claro: só Lucas está comigo. Em vários homens de Deus na Bíblia, eles são deixados sozinhos ou com pouca gente. Essa aqui é a verdade. Elias, por exemplo, estava sozinho na caverna, se lamentando, com medo, ameaçado. Deus vai falar para ele: você não está sozinho na situação. Primeiro que aqui na caverna eu estou com você. E na situação tem outros que não se curvaram também. Podem não estar perto de vocês, mas estão com a situação parecida. Então, isso é um exemplo, Muitas vezes a gente se sente sozinho. Moisés, por exemplo, no alto do monte, estava lá na batalha dos amalequitas. Sozinho, ele não conseguiria levantar os dois braços e o povo perdia a guerra. Mas ao seu lado, em sua companhia, estavam Arão e Hur, que levantavam a sua mão e o povo ganhava a guerra embaixo. Então é muito importante nós estarmos sempre com alguém, sempre ter alguém por perto. Colaborador de Paulo, inclusive na prisão, foi Lucas, está lá em 2 Timóteo 4:11. Na carta de Paulo a Filemon, lá no versículo 24, Paulo chama Lucas de cooperador e coloca ele em paridade com outros, como Marcos, Aristarco, Demas, Epáfras, que era também um companheiro, chama ele de cooperador, aquele que colabora, aquele que está junto, aquele que trabalha junto, cooperador. Então Lucas, ele tem esse perfil, não só intelectual, como também de companhia, como também de trabalho. Isso é muito importante, termos pessoas ao nosso lado que não são inertes, mas que trabalham conosco, mas que se movimentam conosco, estão em atividade conosco. Então você imagina alguém ao seu lado: eu estou ao seu lado, eu estou contigo, mas não faz nada, não colabora em nada, não tem nenhum tipo de atividade, não exerce atividade, é uma estátua ao seu lado. Às vezes é melhor ter uma estátua do lado do que uma pessoa podendo se movimentar e não se movimenta. Lucas está com Paulo porque ele é útil, porque ele coopera, porque ele trabalha. Vale também nós darmos destaque ao que os escritores costumam chamar de a seção nós de Atos dos Apóstolos, que é onde se inclui a primeira pessoa do plural, como se Lucas estivesse a partir dali sendo incluso, por exemplo, na obra missionária. Então Lucas também tem um perfil missiológico ou missionário, principalmente em Atos dos Apóstolos. Você abre a Bíblia em Atos capítulo 16, a partir do versículo 10 começa a seção nós, a primeira pessoa ali do plural, porque ele está incluso na narrativa, porque ele está sendo parte daquilo. Por exemplo, no versículo 10, procuramos partir. Versículo 11, fomos correndo. Versículo 12, estivemos alguns dias. Versículo 13, saímos fora das portas.
Ainda no versículo 13, julgávamos. Versículo 13 ainda, assentando-nos. Versículo 14, nos ouvia. Versículo 15, nos rogou. 15 ainda, nos constrangeu. 16, indo nós à oração. 16, nos saiu ao encontro. 17, seguindo a Paulo e a nós. Uma outra parte da sessão, você vê essa primeira parte de Troade a Filipos, que é a partir dali que Lucas aparece na sessão. De Filipos a Jerusalém, Atos 20, versículo 5. Estes, indo adiante, nos esperaram em Troade. Depois navegamos para Filipos. Fomos ter com eles em Troade, onde estivemos 7 dias, sempre na primeira pessoa do plural. A outra sessão já estão em direção direto a Roma, Em Atos 27 em diante, havíamos de navegar, embarcando nós, partimos navegando, estando conosco, chegamos no dia seguinte, navegando, nos fez embarcar. Aí lá na última referência, que é 28, versículo 16, e logo que chegamos a Roma. Então Lucas foi companheiro missionário do apóstolo Paulo até Roma. Isso é muito importante, ter pessoas do perfil, do nível de Lucas junto conosco na obra do Senhor. Um outro destaque importante relacionado à narrativa de Lucas é a questão que ele nos mostra um Deus de começos extraordinários. Como assim? Deus é um Deus que sabe começar as coisas. Quando você lê Gênesis capítulo 1, no princípio Deus criou. No começo, Deus sabe começar as coisas. Em Apocalipse capítulo 1, Jesus se identifica como o alfa, ou seja, aquele que começa, aquele que inicia, aquele que conhece o início, aquele que sabe como começar as coisas. É o contrário de mim e de você. Às vezes a gente está atolado de responsabilidades e tarefas e a gente se depara, põe a mão na cabeça: Senhor, por onde começar? Deus não tem problema algum em relação a isso. Deus sabe começar as coisas. Agora, em Atos, você vê Lucas apresentando um Deus de começos extraordinários. Por exemplo, eu vou destacar 5 tipos, tá? 5 tópicos rapidinho e a gente encerra aqui o nosso podcast. Por exemplo, Deus é um Deus de começos extraordinários. Deus é o começo da igreja. Lucas narra o começo da igreja e um começo extraordinário. Atos 2,41. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Atos 2,47. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Atos capítulo 4, versículo 4. E chegou o número desses homens a quase 5.000. Então, o começo da igreja foi um começo extraordinário e Lucas deixa isso registrado em Atos dos Apóstolos. 2. O começo do apostolado. Atos capítulo 1, versículo 2. Depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Atos 1, 25. Para que tome parte nesse ministério e apostolado, na passagem que fala da eleição e escolha de Matias. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, Atos 2,42. Então, após a morte, ressurreição, ascensão de Jesus, o trabalho apostolado, dos apóstolos começou a se desenvolver de uma forma extraordinária. Ele começou de forma extraordinária porque Deus estava naquele negócio. Um terceiro ponto é o começo do diaconato. O começo do diaconato foi um começo extraordinário promovido por Deus. A igreja crescia. Então, se a igreja cresce, o serviço da igreja também cresce. Então, os ministros, os apóstolos, escolheram varões, irmãos, homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, os quais foram constituídos sobre um importante negócio. O trabalho do diácono é muito importante, muito importante. Estevão, Filipe e outros da lista de Atos, capítulo 6 em diante, vocês vão ver que o diaconato ele começa com muito trabalho, com muito serviço, mas também
com muita inteligência e com muito poder do alto. Esse foi o começo do diaconato. 4. O começo do martírio. Atos 6:8 e Atos 7:60. E Estevão, também diácono, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Então, Lucas, ele registra o começo extraordinário do martírio, tá? Coisa que Jesus já havia dito durante o seu ministério para os discípulos, que isso iria acontecer. E, na verdade, seria um tributo a Deus. E isso não parou. Em Atos 12:1, por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou à espada Tiago, irmão de João. Tiago também morreu pela perseguição promovida por Herodes. E o quinto ponto é o começo extraordinário da obra missionária. Em Atos 13, Paulo já está convertido e agora faz companhia para Barnabé. A igreja encaminha para a obra missionária Barnabé e Saulo, como está escrito lá em Atos 13. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então esse começo extraordinário da obra missionária foi muito importante para que o evangelho chegasse até nós hoje, tá? Até os gentios. Então isso é maravilhoso, é extraordinário, porque Deus é um Deus de começos extraordinários. Esses são um dos pontos da narrativa de Lucas e da importância heróica que ele teve em fazer registrar o começo da igreja e antes ainda o ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Deus seja a glória. Que Deus abençoe sua vida. Tenha sempre a Bíblia e a lição da Escola Dominical na sua mão como principal ferramenta para a sua próxima aula. As ferramentas para a sua aula, repito, é a Bíblia e a revista. Os demais, você vai fazendo as suas pesquisas com dicionários, comentários, enciclopédias, mapas, que são muito importantes também. Mas nunca se esqueça, primeiro a Bíblia, juntamente com a sua revista, e vai desenvolver o seu plano de aula com muita graça e poder de Deus. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.